Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história realmente incrível. Uma história que se passa nos campos do Brasil, mas que começa do outro lado do oceano. É a saga de um capim africano que, quase em silêncio, revolucionou um país e mudou a paisagem para sempre. Bom, vamos lá. A grande questão que vai nos guiar é exatamente esta: como é que uma única planta, vinda de outro continente, conseguiu criar a base para um dos maiores rebanhos de gado do mundo? A resposta é uma verdadeira jornada que mistura biologia, economia e, claro, algumas surpresas no caminho. Quando a gente olha para esses pastos enormes do Cerrado, é fácil pensar que sempre foi assim, né? Super produtivo. Mas a verdade é que essa paisagem verdinha é uma criação bem recente. Antes da chegada de uma planta muito específica, a história do Cerrado era bem diferente. E para entender essa transformação, a gente precisa voltar um pouco, lá para o começo do problema, para o grande desafio que o Cerrado brasileiro representava. Então, o Cerrado, que é uma área gigantesca do Brasil, tinha um problemão: o solo. Era um solo ácido, pobre em nutrientes. O pasto nativo que crescia por lá simplesmente não dava conta de alimentar um rebanho grande. A pecuária em larga escala era um sonho bem distante. Mas como em toda a grande história, quando existe um desafio, uma hora aparece uma solução. E nesse caso, a solução veio, olha, de muito longe. A resposta estava lá, nas savanas da África Oriental. É de lá que veio o gênero Braquiária, um capim rústico, super adaptado a condições difíceis e que foi trazido para um novo continente para fazer o que parecia um verdadeiro milagre agronômico. E a adaptação foi, assim, impressionantemente rápida. A Braquiária decumbens foi introduzida oficialmente em 1952. Nos anos 60, o cultivo comercial já começou a se espalhar e na década de 70, com o apoio de programas do governo, ela já estava transformando completamente o cerrado. Virou uma febre mesmo. E o impacto disso em números foi impressionante. A introdução da braquiária simplesmente triplicou a capacidade de suporte das pastagens. Pensa bem, onde antes se criava um animal, agora era possível criar 3. Foi uma revolução silenciosa, mas de um impacto econômico gigantesco. Mas essa história de sucesso meteórico estava prestes a ter uma virada dramática. Havia um preço a se pagar por essa produtividade toda. Aquilo que parecia ser a solução perfeita escondia uma vulnerabilidade, uma falha que colocaria todo esse novo império em risco. Então, aqui está o ponto crucial. A B. decumbens se reproduzia de forma clonal. O que isso quer dizer? É como usar uma máquina de Xerox gigante para criar um campo inteiro. Milhões de hectares foram plantados com cópias genéticas exatas. O resultado foi uma monocultura perfeita e perigosamente uniforme. E essa uniformidade toda foi um convite para o desastre. Uma praga, a famosa cigarrinha das pastagens, encontrou um banquete sem fim. Sem diversidade genética, não havia resistência. A praga se espalhou que nem fogo, dizimando pastos inteiros. O milagre estava se tornando um pesadelo. A crise, no entanto, despertou uma reação imediata da comunidade científica. E ali começava uma verdadeira jornada em busca de resiliência. A solução era clara, era preciso voltar à origem. Os cientistas retornaram à Biblioteca Genética da África, buscando novos tipos de braquiária que tivessem defesas naturais contra a cigarrinha e outras ameaças. A diversidade era a única saída. E esse trabalho não foi nada simples. A classificação do gênero Braquiária era um verdadeiro quebra-cabeça botânico. Identificar qual planta era qual e, o mais importante, qual tinha a resistência necessária, exigia um trabalho minucioso. Os cientistas precisavam encontrar os novos heróis nessa imensa e complexa família de plantas. E essa busca deu frutos espetaculares. Vamos avançar e conhecer a nova geração de capins que salvou a situação e redefiniu a pecuária brasileira. E o primeiro grande herói desta nova era foi a Braquiária brisanta, especificamente a cultivar marandu. Ela veio de um acesso coletado na África e se tornaria a grande sucessora da decumbens, trazendo uma vantagem crucial para o campo. Lançada em 1984, a marandu era tudo o que se precisava: resistente às cigarrinhas, nutritiva e produtiva. Ela rapidamente se tornou a cultivar mais plantada no Brasil, substituindo as áreas que tinham sido devastadas e garantindo a continuidade da expansão da pecuária. Mas a inovação não parou por aí. Os pesquisadores continuaram trabalhando para encontrar plantas com características diferentes. Depois da marandu, vieram outras, cada uma com sua especialidade.
A próxima a se destacar foi a Charaes. Lançada em 2003, a Charaes foi desenvolvida para sistemas de alta produtividade. Ela tem uma capacidade enorme de produzir massa verde e suporta um pastejo mais intenso, ideal para produtores que buscavam maximizar o rendimento em solos de boa fertilidade. Isso aqui ilustra perfeitamente a mudança de mentalidade. Onde antes havia uma única solução, hoje existe um time completo. Cultivares como o Piatã, La Liberdade e tantas outras oferecem um portfólio de opções para cada situação. A lição foi aprendida. A diversidade substituiu a perigosa monocultura. Então, o que a gente pode tirar de toda essa história? Primeiro, que depender de uma única solução, por melhor que pareça, cria uma vulnerabilidade imensa. Segundo, que a biodiversidade não é um luxo, mas sim a base da resiliência. E, por fim, que a inovação precisa ser contínua para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Diante de mudanças climáticas e novas demandas, de onde virão as próximas soluções agrícolas? E, o mais importante, teremos a sabedoria de aplicar as duras lições aprendidas com a saga da braquiária no Brasil? Fica a reflexão.